família, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E se você não está inscrito ainda, aproveita para se inscrever, né? Deixa aí seu comentário, seu like aí pra gente, que é importante. Se você ainda não conhece a gente, nós somos a Família Nômade. Nós demos a volta ao mundo em um ano de pandemia. Foi uma aventura muito louca, então se você tá chegando agora, seja bem-vindo, entra aqui, acessa o nosso canal, segue a gente no Instagram, Sim, é isso aí. a gente tem um vídeo aí explicando como é que foi esse 1 ano e 7 países. Aproveita para assistir e conhecer um pouco mais sobre a nossa história. Em 1 ano e 7 países, a gente viveu muita coisa e a gente quer muito passar para vocês todas as coisas que a gente viveu. Mas hoje a gente tá gravando um vídeo que é, acho que o vídeo mais difícil que a gente vai gravar. É, muito. Até hoje, pelo menos, porque foi um momento que a gente passou uma situação muito ruim, que a gente viveu, que a gente nunca esperou viver na vida, né? A gente nunca imaginou passar por isso. Explicar um pouquinho onde é que a gente estava, para quem não seguia a gente, não acompanhou. A gente passou 5 meses, né, presos na Tailândia. Sim. Enquanto estava tendo o lockdown, a pandemia, a parte da onda mais forte, tá? A gente ficou 5 meses presos na Tailândia. E depois? Depois nossos planos eram a Europa, né? Então a gente decidiu começar a nossa saga de Europa pela Escócia. A Escócia era um lugar que a gente nunca imaginou pisar. Sempre pensa em Inglaterra, França. É um destino bastante incomum, né? É bem incomum. Podem imaginar a nossa empolgação depois de 5 meses presos num país. Nós que éramos nômades e queríamos explorar o mundo. A gente estava muito, muito, muito empolgado, muito feliz, tinha feito roteiros, planos, estava tudo... Né? E a gente tinha passado, imagina, 5 meses de Tailândia assistindo a série, né, Outlander, que se passou inteira na Escócia. Então a gente estava maluco e ver tudo aquilo ao vivo. E aí a gente começou os nossos preparativos, que é procurar os lugares pra gente ficar, os roteiros, as coisas que a gente precisa pra estar lá, tipo carro, hotel ou Airbnb, etc. E a gente começou a nossa saga a partir daí, né? Foi. Compramos a passagem, pagamos um preço bacana, né? Foi um preço muito bom. Durante a pandemia era um preço bem legal. Normalmente quando a gente vai sair de um país para o outro, lá no aeroporto a gente já se programa para comprar um pouco de moedas, para a gente já poder chegar e já ter dinheiro para pagar um táxi, um ônibus, um trem, qualquer coisa, né? E chegando no aeroporto da Tailândia, por causa do lockdown, estava tudo fechado, não tinha nada aberto e a gente não conseguiu comprar euro na Tailândia. Mas a gente sabia que a gente ia chegar num horário bom, num horário tipo, era meio-dia mais ou menos, que a gente ia chegar na Escócia, num dia útil, e a gente falou, quando a gente chegar no aeroporto lá, a gente compra a moeda lá. E aí, o que aconteceu? Bom, então a gente chegou na França, que era a nossa escala. E aí a gente fez um voo muito tranquilo, as crianças dormiram o voo inteiro, foi bem, bem tranquilo mesmo, apesar de uma conexão de 10 horas dentro do aeroporto de Paris, a gente conseguiu chegar lá. E quando a gente chegou, a gente deu de cara com as casas de câmbio fechadas. Tudo fechado. Tudo estava fechado, não tinha nada aberto. A gente até saiu uma saída do aeroporto ali super pouco assistida, não tinha nada acontecendo ali. E aí o Patrick foi até o caixa eletrônico, né, o ATM. Não, eu vou sacar um pouco de dinheiro, você acaba pagando uma taxa maior e tal, mas é melhor do que nada. Então eu fui com o meu cartão de débito e tentei fazer o saque e não consegui. Fui no meu cartão de crédito, tentei fazer o saque e também não consegui. E aí essas tentativas, essas transações fizeram com que bloqueasse o cartão. E a gente tinha um cartão, a gente tinha 2 cartões, um cartão reserva e um cartão que a gente usava. No cartão reserva, na Tailândia a gente nunca precisou dele, então a gente não pôs dinheiro, não pôs crédito lá. Ia demorar e tal. Resumindo, a gente não conseguiu tirar dinheiro e a gente não conseguia resolver a questão do cartão. Já era final do dia, numa sexta-feira. O horário no Brasil também não estava ajudando a gente a resolver esse problema. E a gente se viu realmente perdido, desesperado, sem saber o que fazer. Eu me lembro que quando eu tentei as 2 vezes no ATM, caixa eletrônico, de sacar o dinheiro, eu não consegui, o meu coração disparou. Porque naquele momento eu senti o seguinte, cara, a gente tá sem grana, como é que eu vou comprar comida? O que eu vou fazer com as crianças? Como é que eu vou contar isso pra eles que a gente não tem dinheiro? A gente não sabia nem como sair do aeroporto e chegar no nosso Airbnb. A gente ia passar 2 dias em Edimburgo e a gente não sabia nem como chegar lá, porque o aeroporto era longe, não tinha como pagar um táxi, não tinha nem como pegar um ônibus, nada. E nessa hora meu coração também disparou, a gente não sabia o que fazer. Graças a Deus. Eu entrei no banheiro, e, cara, pra tentar me concentrar e tentar entender o que estava acontecendo,
que medidas eu poderia tomar ali, porque eu não tinha ação alguma, né? E porque quando a gente chega num país novo e depois de muitas horas de avião, as crianças estão agitadas, elas estão desesperadas para correr e falam sem parar, e aí tem da questão do coronavírus, tipo, tira a mão daí, passar álcool gel e a máscara e não sei o quê. Então, Exato. tipo, a gente tava numa turbulência de situações e a gente não tinha a menor ideia do que fazer. E um plus do que a gente não tinha, a gente também não tinha internet, porque a gente não conseguiu comprar um chip que funcionasse lá na Escócia. O nosso plano era chegar no aeroporto e comprar, porque sempre tem nos aeroportos, mas por causa da pandemia tudo estava fechado, não tinha nada, aeroporto vazio. E é o tipo de informação que a gente não consegue achar em qualquer lugar. Graças a Deus, né, eu fui pro banheiro ali e pensando, Deus, me mostra aí um caminho que a gente tem que fazer, porque eu não sei o que fazer. E ele deu uma ideia, né? Liga no Wi-Fi do aeroporto, abre o Uber e pede um Uber. O que não fazia muito sentido porque o cartão tinha sido bloqueado. Então não ia funcionar, não ia ter como isso acontecer. Mas, providência divina ou qualquer coisa que vocês possam encontrar aí como uma resposta para isso, eu pedi um Uber e o Uber veio. Eu acho que foi a última transação que o cartão aprovou. Era uma transação talvez pequena e por isso aprovou. Enfim, não Ou que sei. ainda não tinha dado tempo de bloquear, enfim. E aí o Uber chegou, a gente entrou no Uber e partiu pro nosso Airbnb. E as crianças acabaram dormindo no Uber e a gente chegou por volta de umas 7 da noite, né, no nosso Airbnb, mas ainda estava bem claro, que já estava anoitecendo bem tarde e tal. E aí a gente subiu com as crianças e tal, colocou as crianças na cama, mas assim, a gente não tinha forças pra pensar em nada, pra fazer nada. A gente não conseguia raciocinar, porque a gente estava numa cidade que a gente não conhecia, nunca tinha ido lá. A gente não conhecia ninguém que morava lá. Ninguém, zero. Não tinha uma pessoa lá que pudesse falar assim, eu tenho um amigo que mora na Escócia. Não, eu não conhecia ninguém. E a gente tinha 2 crianças e elas iam acordar em algum momento com fome. Elas iam pedir comida, café da manhã, e a gente não tinha nada. Pois é. E nesse momento, quando a gente chegou, elas estavam dormindo, né? E permaneceram dormindo, elas não acordaram. Eu e a Karen tentando entender o que estava acontecendo. Eu fui até a cozinha para numa questão de, sei lá, alguém deve ter esquecido alguma coisa aqui. Mas você começa a abrir os armários e é sempre vazio, né? Porque no Airbnb ninguém deixa comida, né? E, cara, mais uma vez, né? Eu abri uma portinha lá e tinha um cereal de aveia. Acho que era cereal de aveia. Praticamente cheia, ela já estava aberta, mas ela deve ter sido usada 1 ou 2 vezes. Sim, só. E tava lá. Era o que tinha. Era a única coisa que tinha. Aliado ao O leite em pó. Ao leite em pó da Rafa, que também tava acabando. Que a gente sempre leva nas viagens, por causa de aeroporto e tudo mais, então a gente leva um pouco de leite em pó. E era tudo que a gente tinha. E a gente entrou em pânico. E a gente entrou realmente em pânico, porque pela primeira vez em 6 meses, 5 meses, 6 meses de viagem, não tinha faltado nada. A gente não tinha tido um problema com isso, nada, zero. Na Tailândia a gente teve uma vida realmente boa. A gente conseguiu comprar o que a gente queria, a gente conseguiu comer o que a gente queria, não faltou nada. E a gente eu estava me sentindo realmente invencível, né? Eu me sentia nessa forma, do tipo, cara, eu posso fazer o que eu quiser, quando eu quiser, na hora que eu quiser, e não vai ter problema. E a gente tomou esse tombo. E foi um choque muito grande, porque a gente tinha dinheiro, não estava faltando dinheiro, e ali a gente não tinha. E a gente não tinha o que fazer, a gente não tinha para quem recorrer. A gente tinha um Airbnb incrível e uma geladeira vazia. E eu ficava me perguntando, que adianta? Eu tô na Escócia, um lugar que a gente queria tanto visitar, e eu não tenho o que dar de comer pros meus filhos quando eles acordarem. E eu passei a noite em claro, orando, pedindo a Deus fazer alguma coisa, alguma ajuda, e entrando em sites no Google, procurando onde que entregavam comida para homeless, para mendigos, para moradores de rua em Edimburgo. E eu entrei num site que eu encontrei vários lugares, mas era sempre assim,
Entregava de domingo às 2 da tarde, entregava de quinta às 11 da manhã e eu não sabia o que fazer. E era sexta quando a gente chegou. Não adiantava a gente ligar para ninguém para pedir dinheiro, para nada, porque as transações não iam acontecer. A gente estava num fuso horário diferente. Até compensar a transação e chegar para a gente em qualquer canto, demoraria pelo menos mais 2 dias úteis, né? Então, final de semana realmente não ia funcionar, né? Então, a gente tinha dinheiro numa conta do Brasil que a gente poderia transferir para nós lá e a gente não ia conseguir fazer isso. E era sempre assim que a gente vinha fazendo, por quase 10 meses, né? Que a gente estava viajando já, Nova Zelândia, Austrália, Tailândia, e sempre tudo deu muito certo, a gente nunca teve nenhum problema quanto a isso. E, de repente, a gente foi pego de surpresa e a gente não tinha 2 dias úteis, a gente tinha no máximo umas 6 horas até as crianças acordarem e sentirem fome. E aquilo me deixou desesperada. E, bom, na sexta-feira não havia o que fazer, resolvemos então, vamos dormir, vamos pedir para Deus mostrar um caminho para a gente no dia seguinte, né? A gente tinha Wi-Fi dentro do apartamento, mas fora a gente não tinha comunicação, né? Então, se um de nós saísse pela manhã para conseguir qualquer coisa na rua, a gente não conhecia o lugar, a gente não ia ter contato e nem comunicação com ninguém, né? Então, e foi o que aconteceu, né? No sábado pela manhã, a Karen acordou mais cedo. Eu lembro que eu nem dormi, né, na verdade, mas a hora que o sol nasceu, eu saí de casa. Eu vesti uma roupa, eu vesti esse casaco, que, aliás, eu agradeço a Deus, que é outra bênção. Porque eu lembro quando a gente estava na Tailândia, eu estava pedindo dicas, falando até com vocês no Instagram, a gente precisa comprar roupa de frio para um frio de neve, só que na Tailândia, onde é que eu vou encontrar isso e tal? E as pessoas falavam, espera para chegar na Escócia, compra lá, vai num mercado que é mais barato e compra lá. E eu sempre pensava, meu Deus, se eu não tivesse comprado esses casacos na Tailândia, a gente ia morrer de frio. Não era nem de fome, porque antes da fome a gente ia morrer de frio, porque estava congelando na Escócia. Era muito gelado. E eu coloquei esse casaco, eu coloquei no meu bolso os nossos passaportes, o nosso cartão do banco e o comprovante da passagem do avião. E porque eu ia pedir para alguém, eu não sabia o que eu ia fazer, para falar a verdade, mas se alguém perguntasse se a minha história era verdadeira, eu ia mostrar que eu tinha acabado de entrar na Escócia e que eu tinha cartão, mas que eu tinha filhos, eu precisava de comida, mas que eu não estava conseguindo e tal. E aí eu saí e eu comecei a andar. O sol nasceu às 5 horas da manhã. E foi mais ou menos a hora que eu saí para andar pela rua. E claro, 5 horas da manhã de sábado não tinha ninguém. Quando a Karen falou, ela falou, eu vou sair e eu volto com alguma coisa ou sem nada. Se eu não encontrar nada, eu volto daqui 1 hora. E eu falei, beleza, vai, né? E as crianças ficaram comigo. Quando elas acordaram, eu prontamente, né, aquela encenação, né? Aquela coisa de tá tudo bem, vamos manter a calma, vamos manter todo mundo divertido aqui. Então continuamos jogando joguinhos, tablets, não sei o quê. Quando deu fome, fui na cozinha, peguei, falei que era uma delícia, falei que era gostoso, que a gente ia comer aquilo, né? Enquanto a gente não tinha ido no mercado, que a gente ia no mercado depois. E falando isso sem ao menos saber o que realmente de fato ia acontecer, se a gente ia conseguir ir ao mercado depois. Graças a Deus eles comeram, claro, não era uma delícia, não era gostoso, mas era uma comida e era o que tinha, né? Comeram, continuaram se divertindo e nada da Karen voltar para casa. Eu comecei a andar pelas ruas vazias de Edimburgo e pensando, meu Deus, o que eu faço? Porque eu saí para pedir comida ou para pedir informação de onde eu poderia conseguir comida de graça. E eu não tinha um mapa, a cidade estava completamente vazia, não tinha uma alma viva na rua. E eu sei que eu andei até uma estação de metrô. E aí eu conversando com Deus o tempo inteiro, eu não sabia o que fazer. E aí, eu acho que deu umas 7 horas da manhã, as pessoas começaram a sair. Começaram a andar na rua. E eu lembro que a primeira pessoa que eu vi passando, eu ensaiei todo o discurso, eu ainda tinha que falar inglês, né? Eu ensaiei todo o discurso na minha cabeça. E quando eu tentei me aproximar dela, ela passou rápido assim por mim e tipo, engasgou aqui, eu não conseguia falar. E eu me sentia tão
tão destruída por dentro, tão humilhada com aquela situação, que eu nunca imaginei que eu fosse viver na vida, que eu ia ter que sair na rua para pedir comida para os meus filhos. E aquilo acabava comigo a cada segundo. Aquilo me detonou, tirou o meu chão. E eu comecei a voltar, e aí eu passei em frente à rua do nosso apartamento, e eu pensei, eu não posso entrar em casa sem nada, de mãos vazias. Eu preciso fazer alguma coisa. E eu continuei andando. Aí passou uma moça perto de mim um pouco mais devagar e eu parei pra falar com ela. E ela me olhou assim meio estranha e eu já tava chorando. A hora que eu abri a boca eu já comecei a chorar. E ela só fez assim, tipo, não tenho nada. E andou. E aí veio outra pessoa e eu falei de novo e a pessoa, perguntei se ela sabia de algum lugar que entregava comida de graça por ali. E ela respondeu que não e passou. E conforme eu fui falando com as pessoas, eu ia ficando mais forte. E aquilo foi saindo mais fácil. Até que eu encontrei um cara que estava na frente de uma vendinha, assim, e contei pra ele, mostrei os documentos, falei, eu tenho 2 filhos, a gente chegou ontem à noite, e o meu cartão não tá passando, e eu não tenho que levar pros meus filhos comerem e tal. E aí ele me pediu pra esperar lá fora, e ele entrou, depois eu entendi que ele era o dono da vendinha lá, tipo uma tabacaria, assim. Ele entrou, demorou uns 5 minutos, ele saiu e me deu 20 euros, uma nota de 20 euros. E eu, tipo, eu não sabia nem como agradecer ele. Eu falei, obrigado e tal. Daí ele falou, ó, agora você vai atravessar a rua, você senta ali e espera na frente daquele mercado, que ele só abre às 8. E você vai comprar ali porque ele é mais barato. Eu falei, tá bom. Aí eu fui, atravessei a rua e sentei num murinho e tava ali. Hora eu chorava, hora eu tava anestesiada. E olhei no relógio e ainda faltavam 40 minutos pro mercado abrir. E eu fiquei ali sentada. De repente veio chegando 2 caras, assim, mais ou menos da minha idade, visivelmente bêbados ou drogados, assim, eles estavam meio trançando as pernas e tal, mal vestidos, assim, bem sujos e tal. E aí chegaram pra mim e perguntaram que horas são. Aí eu respondi. Aí um deles puxou o assunto, falou assim, posso te perguntar uma coisa? O que você tá fazendo aí sentada? Aí eu, tipo, naquele momento eu tava totalmente despida de qualquer preconceito, de qualquer, sabe, pudor, assim. Eu tava completamente nua mesmo, de moral, assim. Eu me sentia desse jeito. E aí eu comecei a contar minha história. Eu falei, eu cheguei ontem, eu sou brasileira, eu cheguei ontem da Tailândia, e com meu marido e os meus filhos e tal, e comecei a contar, e enquanto eu contava eu chorava muito, e um amigo dele mal conseguia conversar comigo, ele tava bem, depois eu vi que eles tinham fumado maconha e tal, eles estavam bem, assim, alterados, mas estavam super de boa, na paz. E aí comecei a conversar, trocar uma ideia, ele se interessou pelo que a gente faz, nossa, como que vocês rodam o mundo, viajando, trabalhando pelo computador e tal. De repente eu não percebi, o cara que tava mais, um pouco mais falante lá, ele levantou, andou assim e daqui a pouco ele volta. Não vi que tinha um ATM, um caixa eletrônico ali do lado. Ele volta com uma nota de 50 euros. E ele entregou pra mim. E ele falou, me paga quando você puder. Eu falei, meu Deus, um drogado tá me dando dinheiro pra comprar comida. Era uma mistura de uma gratidão com uma impotência. E eu sei que eu agradeci, eu abracei, eu beijei ele, a gente até brincou, falou, dane-se o Covid. O que é Covid quando você tá com fome, né? E a gente se abraçou e a gente ficou ali, eu fiquei esperando o mercado abrir. E na hora que o mercado abriu, eu fui entrar. Aí eu lembrei que eu não tinha levado a minha máscara. Eu saí tão desesperada que eu não levei minha máscara e não podia entrar de máscara. Daí eu ficava tentando puxar minha blusa aqui assim. Mas eu sabia que eles não iam me deixar entrar. E aí ele falou assim,
usa a minha. E eu falei, meu Deus, me protege. Só me protege. Eu peguei a máscara de um desconhecido, suja, com cheiro de maconha. E eu vesti e eu entrei no mercado. E a gente nem sabia os preços das coisas no mercado ainda. E eu lembro que eu comprei um saco de pão, o mais barato que tinha. E uma manteiga, um pacote de morango e um pacote de bolacha Oreo, que as crianças gostam tanto. E tudo aquilo deu 10 euros. E eu lembro que eu saí, devolvi a máscara, agradeci de novo, a gente trocou os contatos de Facebook para depois eu pagar ele quando eu tivesse condições, e fui para casa, me sentindo a mulher mais sortuda do mundo, mas ainda morrendo de medo. E eu cheguei em casa e aí eles estavam lá. E eu lembro que passaram-se horas isso tudo e eu não tinha comunicação com a Karen, eu não sabia o que estava acontecendo com ela. Eu não tinha a menor ideia de tudo isso que tinha rolado, de que ela tinha andado e tinha ido até o metrô, que pessoas passaram reto por ela, que um cara de uma tabacaria ajudou e que depois ainda um drogado iria entregar dinheiro para ela. Eu simplesmente não sabia o que estava acontecendo. E enrolando as crianças de uma forma para tentar deixar todo mundo calmo. Eles não tinham a menor ideia do que estava rolando. E eu lembro muito de quando eu já não sabia mais o que fazer de novo. Eu fui até o quarto, ajoelhei a Deus e falei, olha, não sei, mas só traz ela de volta, porque eu preciso dela aqui. As crianças precisam da mãe delas e eu não sei onde que ela tá e eu não posso sair andando também pela rua procurando ela agora, enfim. E minutos depois a porta abre e a Karen tá lá com sacolas na mão, dizendo que tinha conseguido e me conta essa história maluca. Né? Eu cheguei, abracei. A primeira coisa que eu fiz foi tirar as comidas, comecei a fazer comida para as crianças. E aí eu abracei ele e ele me conta o que aconteceu e tal, me explica. E eu só conseguia chorar. E eu falei, cara, um mendigo me deu dinheiro. E eu lembro que eu chorei muito. Porque a gente não tem muito essa noção do que muitas pessoas passam. Né? A gente sempre é a pessoa que passa reto. A vida inteira a gente passou reto em muitas pessoas de rua, em pessoas que pediram dinheiro. E a gente, por puro preconceito de dizer, eles vão usar o dinheiro para comprar bebida, vão usar para comprar droga, a criança ali vai entregar para a mãe e a mãe vai comprar droga, vai comprar bebida. Eu sei que naquele dia em diante, ocorreu uma transformação no nosso coração de uma forma absurda, aonde nunca mais a gente julgou alguém na rua, alguém que pediu dinheiro, se realmente a gente não tinha, e não era por preconceito, não era porque não podia dar, né? Porque eu não quis dar, é porque eu não podia dar. Porque, gente, o que ela passou é o que muitas pessoas passam. Muitas, milhares de pessoas passam isso todos os dias. E eu senti na pele o que é você ter que sair de casa e implorar por comida para dar o que comer para seus filhos. Isso é desesperador. E depois que a gente já tinha comida, a gente tinha dinheiro, eu tava com 70 euros, agora 60, né, porque eu tinha gastado. Mas para quem não tinha nada, a gente tinha 60 euros. E eu pensei, a gente pode ir 6 vezes no mercado e comprar tudo que eu comprei. E dali 2 dias a gente já ia para Inverness. Era uma fazenda onde a gente ia ter a casa, ia ter comida, ia ter toda a segurança por pelo menos 2 semanas. Mas eu ainda tinha muito medo se a gente ia conseguir comprar a passagem de trem, porque também dependia de cartão e tal. Então a gente ficou com tanto medo, que a gente não comeu por 2 dias. Eu e o Patrick, a gente não comeu. A gente só bebia água. E vocês acompanharam.
A gente andando pela cidade, conhecendo Edimburgo, visitando os pontos turísticos lindos. Mas a gente estava devastado por dentro. E tudo que a gente tinha era um saco de pão e morango para dar para as crianças. E quando a gente tinha sede, a nossa água tinha acabado, a gente ia num barzinho, uma cervejaria, pedia para usar o banheiro e enchia a garrafa de água dentro do banheiro. Ou parava num parque quando tinha. E tudo que a gente consumiu em 2 dias, eu e o Patrick, foi água. A gente ficou 2 dias só bebendo água. E pra falar a verdade pra vocês, a gente não tinha fome. Não tem. Nessa hora o medo era tão tudo. grande, né? De faltar comida pros filhos, né? E a gente não ter o que entregar pra eles. A gente absteve. A gente falou, cara, daqui 2 dias a gente vai viajar de novo, a gente vai lá pra casa. E lá a gente tira o atraso, né? Dessa fome toda. E aí foi isso, né? Então a gente... Por que a gente passou demorou? esses dias todos em Edimburgo com 60 pounds no bolso. E a gente foi embora com 40 ainda. A gente só gastou dinheiro pra comprar o chip pra um celular. Foi. Porque a gente precisava se comunicar com os nossos hosts da fazenda, né? Então a gente gastou esse dinheiro. E eu lembro que eu comprei uma bandejinha de muffins de 1 pound. Tinham 12 muffins e dava mais para mais uns 2 dias ainda para as crianças comerem. Sim. E foi isso. E a gente conseguiu pegar o trem. E a gente chegou na Escócia. A gente chegou em Inverness. E quando a gente chegou lá, tinha uma comidinha muito gostosa pra gente comer. E foi a nossa melhor refeição da vida, né? A geladeira cheia, né? Então a gente chegou já no final do dia também lá em Inverness. Então a gente arrumou nossas coisas. As crianças chegaram dormindo também, então colocamos elas para dormir. Mas a gente se sentiu assim, aliviado, né? A gente se sentiu aliviado, a gente se sentiu seguro, a gente sabia que a gente tinha segurança ali por mais 2 semanas, mas a gente estava completamente destruído por dentro. Porque o que essa situação faz com você é realmente tirar a sua paz. E não é que agora que você tem 60 pounds no bolso, você volta a ter paz. Eu demorei muitas semanas para me sentir confortável, para tirar aquele peso de dentro de mim, aquele medo desesperador de faltar alguma coisa pra gente, pros nossos filhos, né? Foram 2 semanas ali, né, 15 dias que a gente ficou, já imaginando também como a gente sairia de lá, né, e porque a gente, afinal de contas, tinha que continuar a nossa viagem dentro da Inglaterra, né, a gente sairia da Escócia, iria pra Inglaterra, a gente já teria house sittings para fazer, né. Mas a gente estava tão machucado ainda, né, com tanto medo, que a gente... muito difícil pensar em tudo isso. Que a gente decidiu ficar mais 2 semanas. Vocês viram que a gente acabou estendendo por 1 mês. Sim. A nossa estadia lá, graças a Deus, a nossa host convidou a gente para ficar mais 15 dias. Então a gente teve 1 mês para descansar desses 2 dias de desespero. E foi um mês ali que a gente refez nossos laços, que a gente se aproximou ainda mais como família, que a gente olhou um para o outro e falou, somos só nós, né? Dependemos um do outro. A gente ficou com tanto medo que a gente começou a se perguntar, será que a gente volta? Será que a gente desiste dos nossos sonhos e volta para o Brasil e volta para nossa vida? Porque, não, mas foi uma vez que aconteceu e depois vocês conseguiram resolver o problema do cartão e vocês tinham dinheiro e tudo mais. Mas aquela situação foi tão avassaladora dentro da gente que eu não consegui imaginar mais passando por isso de novo. Então a gente cogitou mesmo voltar mais cedo e parar tudo e recalcular a rota da nossa vida de forma assim grande, porque realmente, e aí? Será que acabou? Ou a gente vai ter mais surpresas como essa no restante da nossa viagem? Quem assistiu o vídeo de 1 ano, se você não assistiu, depois que terminar esse, volta aí pra saber, vai lembrar que a gente fala. Assim que a gente chegou em Inverness, quando a gente entrou na nossa casa, nossa casinha, e deixamos as nossas coisas e olhamos para a janela que dava de frente para o Lago Ness, um arco-íris. E a gente caiu no choro. Sim, porque a gente tem esse background religioso e a gente sabe que Deus, quando destruiu a terra
com o dilúvio, ele mandou depois um arco-íris como uma forma de aliança, dizendo que tenham paz, né? Estou com vocês. Que nunca mais o que vocês passaram vai acontecer de novo. Nunca mais vai acontecer de novo. E por que a gente esperou tanto tempo pra contar tudo isso pra vocês? Porque hoje eu tô chorando um pouco. Mas é muito difícil lembrar. E a gente tinha contado, a gente contou faz pouco tempo pros nossos pais, pra vocês terem uma ideia. Então... também. Mas é muito difícil da gente lembrar. Até hoje eu consigo sentir o aperto no coração de quando eu saí e a humilhação que eu senti de ter que parar as pessoas para pedir dinheiro, para pedir comida. Foi muito difícil. Então, esse era o motivo do qual a gente estava esperando tanto tempo para falar para vocês, porque a gente precisou de um tempo para cicatrizar a ferida dentro da gente. E hoje eu choro de alegria, porque a gente foi muito abençoado e muito protegido. Toda a nossa família, os nossos amigos, até os seguidores, que foram muitos, oraram pela gente sem nem saber o que a gente estava passando. E a gente sentiu e a gente foi sempre muito... Foi uma troca de energias, a distância é muito, muito boa. A gente não se sentiu desamparado em nenhum minuto. Eu lembro, eu tô olhando pra cima assim e lembrando, eu vejo vividamente as mensagens chegando. Olha, não sei o que tá acontecendo, mas tenham fé, fiquem calmos, não desistam, continuem. Né? Dezenas e dezenas e centenas de mensagens chegando pra gente nesse sentido e, cara, foi isso que segurou o nosso chão. A gente tinha vergonha de contar, porque foi muito humilhante. A gente tinha medo do que as pessoas iam pensar. Olha a situação que vocês colocaram seus filhos, né? E essa culpa a gente também carrega. A gente sabe disso. Mas graças a Deus, nosso Deus é muito poderoso e ele fez um mendigo drogado parar na minha frente e sacar dinheiro num caixa eletrônico. Então, assim, gente, essa experiência toda, o que a gente pode levar, né, de lição disso tudo, porque se a gente só passar por isso e não aprender absolutamente nada, não entender o que aconteceu ali, valeu de nada, de fato. Mas a mensagem que eu entendo e que eu quero que vocês também entendam é: parem de julgar. Não julguem as pessoas pelas aparências, não julguem as pessoas pelo cheiro delas, pela forma como elas estão andando na rua, se elas estão bêbadas ou drogadas. Isso não define o caráter daquela pessoa. Porque pessoas bonitinhas passaram reto. E você pode estar sendo essa pessoa bonitinha passando reto na vida de muita gente.